As negações é a live dessa noite, é o tema. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, a nossa terceira live do ano de 2024. E nós vamos hoje falar das negações. Mas como sempre, a gente aguarda, a chegada dos amigos, das amigas, para que quando nós iniciarmos, temos um número considerável de pessoas participando. Então, estamos aqui no aguardo. A Isabel Cardoso já chegou aqui. Boa noite, Isabel, sua linda. Como você está? Seja bem-vinda à nossa live, Isabel. A Isabel é nossa companheira, que estivemos juntos em Uberaba, visitando o Museu Chico Xavier, Já não é mais no ano passado, foi 2022, né, Isabel? Foi uma grata viagem, um grato passeio, Solange Pires chegou aqui, boa noite, Solange, seja bem-vinda. Seu Florindo, sempre presente, gratidão pela presença. Florindo Gasparini Filho, Edith Meire e Godofredo, sejam bem-vindos, prazer ter vocês conosco. O Ivo Pellegrini, meu grande amigo de décadas, seja bem-vindo, Ivo, abraço na esposa e na filhota. Lourdes Câmara Marques, seja bem-vinda, Lourdes. A família Câmara sempre prestigiando as minhas lives, gratidão a todos. A Carmen Pontes, a Carminha, minha amiga querida, direto de Mogi das Cruzes. A Rosane Gomes, direto de Sergipe, lá de Sítios Novos, no sertão sergipano. Maria Vilma Cavalcante Ramos, E a Inês Camaradias, mais uma aqui, a Rosimeire Pérez Garcia também, É um prazer ter vocês aqui. A Ivone Sanches também chegou aqui, seja bem-vinda. A Liz Souza, minha amiga querida, de Diadema, hein? Liz, seja bem-vinda. E lógico, a Rita Santina Vieira, a minha amada aqui, me secretariando aqui, sempre me auxiliando, nas anotações aqui. A Dri Veríssimo Maia, boa noite, Dri, seja bem-vinda, minha prima querida. A Alessandra Fagundes, também do Largos Harmonia. Ela, Maria Vilma Cavalcante Ramos, também. A Alessandra Fagundes, que está se preparando para dar uma fugida aqui do Brasil, Vai para a ilha de Malta, não é isso? É Malta mesmo, Está quase indo, Alessandra? Está próximo, não é isso? Esse mês que você vai. E que seja um sucesso, que você consiga, as suas conquistas, com que você sonha por lá. O Mário Silva, meu amigo querido. A Gicinei Pereira, oi Gi, boa noite, seja bem-vinda. Eu viajei agora há pouco, ela falou, vou para casa que eu vou assistir a sua live. Ela está aqui. O Alexandre Pereira, meu amigo querido, seja bem-vindo, Alexandre. Beijo na Silene, beijo no Gabriel. A Rita está mandando um beijo para vocês também. Ana Maria Rodrigues, minha amiga querida, seja bem-vinda. É isso mesmo. A Nilma Maria também está aqui conosco. Edgar Almeida, o nosso primo querido, lá de Sergipe também, só que é da capital, Lá de Sítios Novos. Esta noite, sim, dia 1/2, que a Alessandra Fagundes vai lá para a Ilha de Malta. Isso mesmo, é Malta, Muito bem. Te desejo todo o sucesso do mundo. Já te abracei no final do ano lá no Museu Harmonia. Espero que você não deixe de assistir nossas lives lá de Malta também, viu? Tem que falar para nós aqui. Boa noite aqui de Malta. É que é meio difícil devido às vezes aos horários, Fuso horário às vezes dá muitas horas de diferença, A Deolinda Alves Neves chegou aqui também. Boa noite, Deolinda. E daqui a pouco eu Elvira Prate chega aqui também, que é a prima, Nezete Soares, ela e a Liz Souza, as duas irmãs aqui presentes. A mãezona Geralda Buschardt também está aqui, seja bem-vinda. A Elvira já chegou aqui, ó. Boa noite, Elvira, seja bem-vinda. Então, gente, Edgar, você está aí no Sergipe, calor, aqui estamos com 30 graus, viu? 30 graus aqui em São Paulo. O negócio aqui tá feio, viu? Nossa, estamos aqui suando que nem tampa de cuscuz, como se diz aí, Boa noite, com muita paz, amor, luz e bênção a todos. Amém, mãezona, Dona Geralda, nossa querida companheira de voluntariado do Centro Espírita Irmão X. Muscar Isaías, meu amigo querido, meu irmão, lá da Galeria Pajé, lá do centro, meu amigo querido, sempre estamos tomando um cafezinho junto, É sempre um prazer reencontrar o meu amigo. Marcos Valentim Granelli, também do Largos Harmonia Chico Xavier, está aqui conosco. Boa noite, Marcos, meu querido. No próximo mês estaremos juntos. Esse mês não fiz palestra aí, mas estaremos juntos. É isso mesmo, Edgar? Legalzinho, estava
tirando uma onda pra gente, agora, aqui morrendo de nós não morremos de frio, mas aqui não, filho. Agora a gente morre de calor, viu? O negócio aqui tá terrível, viu? Nossa Senhora. A minha internet tá dando conexão lenta. Nossa Senhora, isso porque é 5G, hein? Pelo amor de Deus. Então. Eu não pego essa live por nada. Ô, Nilma, obrigado. Gratidão. Então, nós vamos falar hoje das negações, né? Que às vezes não acreditamos em muitas coisas que acontecem. Em nome de Jesus está aqui conosco. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Helene Yuxudo também, minha companheira do Irmão X, esposa do Orlando aqui no assunto, que já aparece por aqui também. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Aguinaldo. Beijo na esposa, beijo na filhota, viu? Aguinaldo de Jesus, um grande amigo, meu companheiro, como eu já disse outro dia, nós estávamos juntos, o período que eu trabalhei no voluntário, dando aula, né, exposição de aula, né, aqui no Parque Bristol, aqui, né, do Carmo Mãe chegou aqui, boa noite do Carmo, olha o irmão da Kiraçu já chegou aqui, ó, é no irmão Rosália, viu gente, aqui no Parque Bristol, né, e eles trabalhavam com a gente lá, alunos, né, aqui na rua Pedro Padovani, aqui, eu trabalhei por uns 3 anos por lá no voluntariado, né, e foi sempre aprendizado, sempre bom, sempre a gente conquista novas amizades. O Aguinaldo é uma das amizades que a gente preserva até hoje dessa casa, né? A Maria Silva está aqui conosco, a nossa Mary, é sempre um prazer, né? Reencontrar. Então, a Vera Cidane também está aqui conosco, seja bem-vinda, Vera. A Vera falou que estaria aqui à noite, realmente ela está mesmo. Gratidão pela presença, gratidão a todos vocês pelo apoio, por estarem sempre juntos. O assunto é longo, hein, gente? Nós temos bastante parágrafos hoje para falar, vou falar das negações, mas antes de iniciar, como sempre, nós já vamos iniciar, e como sempre, né, conforme forem chegados aqui os amigos, abraço para Santina aí, tá bom, Aguinaldo, um abraço para a família toda aí também, viu? É uma gratidão imensa, né, as amizades que nós vamos, né, angariando, né, ao longo da nossa vida, né? Então, eu quero convidar todos para nós fazer aqui a nossa vibração inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, a oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez. Vamos falar hoje das negações, o que vê à nossa mente, a negação de Pedro a Jesus, que o negou 3 vezes. Mas todos nós já cometemos este ato, e ainda cometeremos em alguns momentos. Mas o importante é o reconhecimento das nossas falhas e que nós possamos seguir sempre em frente a nossa jornada evolutiva. Que Deus ampare a todos nós, que nós possamos ter uma live maravilhosa e que as explicações que serão apresentadas aqui sejam claras, perfeitas e que para que todos compreendam a mensagem dessa noite. Eu agradeço aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, ao meu mentor amigo que me acompanha nessa encarnação. Que todos os lares sejam abençoados e iluminados, especialmente os lares de nós que estão aqui reunidos, esteja sempre iluminado pela luz do Mestre Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos iniciar a nossa live dessa noite. E a Aparecida Câmara chegou aqui também, já temos a Inês, já temos a Mudes, já temos a Aparecida Câmara, a família Câmara sempre aqui, né? Prestigiando e me auxiliando. E agora chegou a Sandra Budi, que é a esposa do Aguinaldo de Jesus, minha amiga querida. Beijo grande, viu? Um grande beijo para vocês. A Marlene Pérez chegou aqui, aniversariante, viu, gente, da semana. A Marlene Pérez, aquela minha amiga, né, amor? Do Flamengo, né, amor, que chama a dança? Eu não esqueço, é Flamenco, que aquelas castanholas. Ele insiste que é o time do Flamengo. Então, é a Marlene aniversariante da semana. E temos mais aniversariantes. O Vanderlei Godoy chegou aqui. Boa noite, amigo. Boa noite, Sandra Budi. Um grande beijo para você. Um grande beijo para essa família linda, que eu gosto muito. Beijos para todos vocês. Então, nós vamos falar das negações. Um maior exemplo, como eu disse, né, da negação que nos vem à mente é o exemplo bíblico, né? Quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, né? Então, a negação dos atos mais comuns, né, nas nossas vidas. Desde a infância, né, nós somos práticos em negar, principalmente os nossos erros, quando nós, né, acusamos os irmãos. Não fui eu, foi ele, né? A gente sempre negando as artes, né? Até os animais fazem isso, né?
Quando eles quebram alguma coisa, eles ficam todos encolhidinhos no canto, como que sabem que fez alguma coisa, né? Então, nós ouvimos, né, nós gostamos de terceirizar, né, a culpa, né, o nosso erro. Nós ouvimos nas reportagens, né, o repórter comenta sempre a respeito de um erro, ou de um crime até, né, que alguém cometeu, e no final da reportagem o repórter diz: o acusado nega todas as acusações. Não é, Sandra, que é advogada? Não é assim, né? O acusado nega todas as acusações, né? E o advogado, claro, também diz isso, né? Claro, não vai dizer que a pessoa é culpada porque estaria o defendendo, né? Por mais que as provas sejam fortes e contundentes, né? Não pode admitir. Aí o juiz pergunta: como que o réu se declara? E o réu, claro, diz: inocente, né? Todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas que o culpado sabe da sua culpa. E naturalmente que a culpa está relacionada à evolução de cada ser humano. Como o espírito imortal cria a sensação de culpa e a certeza da culpa, isso mesmo, positivo, né, Sandra? Isso mesmo. Né? Por isso é muito difícil para quem não mais consegue praticar alguns atos e não consegue compreender como alguns seres humanos praticam, né? Aqui que nós condenamos, né? Aqueles que praticam aquele ato. A Érica, seja bem-vinda, Érica. Érica, seja bem-vinda. Beijo grande para você. Boa noite. Principalmente aqueles relacionados a abuso, violência física, né? Onde vidas são tiradas sem causar o menor remorso a que os praticam. E nós, às vezes, não entendemos, não é verdade, Edgar? Edgar me mandou uma mensagem essa semana, nosso primo de Sergipe, falando sobre isso, né? Boa noite, Ana Rosa Benta, seja bem-vinda. Edgar falou, fez uma pergunta a respeito dessas pessoas que fazem isso. Eu disse para ele, eles pensam que estão fazendo certo. Apesar de para a gente ser algo tão, né, grave, tão difícil que nós não cometeríamos, graças a Deus que não, eles ainda cometem e não sentem remorso, pelo menos por enquanto. Mas com a evolução, certamente que eles, em algum momento, terão que resgatar e pedirão para resgatar esses erros. Né? Pelo menos por enquanto, né, na condição evolutiva que se encontra, eles não se arrependerão com certeza. Podemos ter praticado atos em outras encarnações idênticos aos atos que eles praticam hoje, e às vezes até mais graves. Sabiam? Sim. A reencarnação mostra isso para nós. Isilda Ferreira, seja bem-vinda, prazer ter você conosco. Boa noite, e a todos. Boa noite, Isilda. Nós podemos ter praticado atos até mais graves, né? E mais ainda, né? Gosto muito de convidar os amigos, né? Aqui na live, também nas palestras, né, que eu realizo, olhar para dentro de nós. E como é que a gente faz isso, né? Boa noite, Edileuza Leite Azevedo, seja bem-vinda, né? E nós sabemos que realmente pensamos e planejamos em nossas mentes, olhar para dentro de nós. E esses pensamentos nem sempre são os mais saudáveis, apesar de não praticarmos muitos atos, esses atos, né? Eles são criados em nossas mentes. Dirce Porto, seja bem-vinda, sua linda, prazer em ter você conosco, Dirce. As D&D sempre presentes, ela e a Deise, né? A mãe e a filha sempre aqui, seja bem-vinda. Né? Então nós não os praticamos, mas nós pensamos neles, até formamos em nossas mentes a sua execução. Não os levamos a cabo, graças a Deus, né? Mas a verdadeira evolução é aquela em que nós não pensamos mais nessas coisas. Essa é a parte mais difícil. Boa noite, Flor, a nossa Nessi Defino chegou aqui, seja bem-vinda. A nossa alegria do Irmão X, sempre alegre, sempre contente a Nessi. Beijo, Flor, até amanhã, se Deus permitir, lá no Irmão X, né? Então, quando nós não pensamos mais nessas coisas, aí que nós conseguimos chegar à evolução. Eu sempre lanço um desafio. Vamos imaginar o mundo sem as leis dos homens. Como no início da civilização. Nós que hoje somos civilizados, ou nos imaginamos civilizados. Se nos víssemos sem nenhuma lei a ser cumprida, onde tudo pode, como nós agiríamos? Existe um filme assim, não é? Um filme que se chama 24 Horas, sei lá, sem lei, onde se pode se praticar crimes. Como nós agiríamos? Enquanto as leis humanas forem necessárias para nos conter nossos instintos primitivos, significa que o nosso planeta ainda não estará e não está em condições de ser promovido ao planeta de regeneração. Deise Stoffer, sempre aqui, não falei a Deise e a Dirce, a mãe e a filha, as D&Ds, sejam bem-vindas, viu? Beijo grande para vocês, saudade de vocês, viu? Beijo grande. Então significa que nós estamos em condições de ainda ser promovidos ao planeta de regeneração, né? Enquanto nós negarmos nossas imperfeições,
nossas negações, né, enxergarmos em nós só coisas boas, atrasaremos, né, a nossa evolução. Né? Então, quando nós seguimos negando as imperfeições daqueles que nos cercam, também, nossos filhos principalmente. Quando nos negamos a aceitar que necessitam ser contidos, instruídos e principalmente conhecerem a religiosidade, apresentar a eles a religiosidade. Seja bem-vinda, Vera Lúcia, beijo no Anísio, prazer em ter você conosco, né? A religiosidade é extremamente importante. Boa noite, Margarida Pinto, seja bem-vinda, minha querida, minha companheira do Irmão X, das sextas-feiras à noite, no trabalho de desobsessão, do qual eu faço parte, né? Então, chamados à atenção, principalmente temos o cuidado com nossas atitudes, quando defendemos ideias que não estão em concordância com as leis divinas. Quando defendemos pessoas que mentem e são comprovadamente desonestas e inescrupulosas no interior dos nossos lares, estamos praticando uma má semeadura. Ana Maria Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Né? E nossos filhos nos observam sempre. Convivemos com seres humanos e quando não aceitamos a imperfeição de alguém, que essa pessoa possui imperfeições, seja um familiar ou qualquer pessoa, estamos fanatizando e praticando a cegueira voluntária. Um exemplo, quando alguém acusa aquele que defendemos, por exemplo, ter roubado R$1.000, né? Ao invés de condenarmos e concordarmos, o que nós fazemos? A negação qual que é? Procuramos defender. De que forma? Atacando. De que forma? Quem está acusando e defendemos, dizendo, por exemplo, mas tal pessoa, o que o outro defende, roubou 10 mil. Quando dizemos isso, estamos sendo cúmplices, não é verdade? Então nós queremos sempre levar vantagem, negarmos a razão do outro. Como se pegar 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, houvesse alguma diferença. Não é verdade? Todos estão cometendo um crime. Né? E provando que somos orgulhosos e não aceitamos as verdades que nos estão sendo apresentadas. Como deverias agir e admitir? Sim, gosto dessa pessoa, mas ela possui tal e tal imperfeição. Principalmente no caso de filhos, que nós amamos, né? Que para muitos, né, reside as maiores dificuldades. Porque a negação das imperfeições de crianças, já desde a infância, não sendo corrigidas nesse período, em que a doutrina espírita nos ensina que seria em torno de até os 7 anos de idade, pode provocar grandes problemas quando esse espírito reencarnante, nossos filhos, é colocado sobre nossa responsabilidade, e quando nós negamos suas imperfeições, que devem ser corrigidas por nós, e não o são. Quando você é chamado à escola, né, por uma indisciplina, por exemplo, ao invés de corrigi-lo, a mãe e o pai o defendem e o colocam como vítima de perseguição. Temos professoras aqui que já devem ter vivido isso. A Elvira foi diretora de escola, né? A sua prima Deolinda e mais alguém aqui, que é exatamente isso. É o erro, está negando que aquele filho tem um problema e que necessita ser corrigido. Ao invés de corrigi-lo, se dá mais força para que cometa mais erros. Como será esse jovem, esse adulto no futuro? Infelizmente, muitas vezes vai dar mais problemas à frente. Na infância, a maioria de nós, né, que possui a mesma idade que eu, ou próximo disso, a educação era exercida de uma forma diferente. Se utilizava as varas de marmelo e cintos. Porque nossos pais não negavam quando nós éramos chamados à escola, eles eram chamados para nos corrigir. Eles não davam razão para nós, não. Davam razão para o professor ou para o diretor. Porque ninguém chama alguém à escola se não houver algum problema sério. Né? Hoje está mudando, né, aos poucos. Ainda existem pais que se utilizam desse artifício ainda da agressão. Eu já utilizei também antes, né? Mas hoje não mais. Eu prefiro conversar e mostrar a meu filho onde estão suas imperfeições e onde ele necessita melhorar. E fico muito feliz quando os filhos confessam diante da família que sabe de sua imperfeição e que sabe onde precisa melhorar. É muito importante quando nós ouvimos dos nossos filhos, isso nos deixa muito felizes. Thaís Azevedo, seja bem-vinda. Prazer em ter você conosco. Ficamos felizes quando nossos filhos reconhecem que cometeram o erro. Que é raro, é isso que nós esperamos, é o que Deus espera de todos nós. A negação de nossos erros nos prejudica muito. Uma de nossas falhas é não negarmos nada às crianças, só porque nós não tivemos, não é isso? Eu retomo novamente o pessoal da minha idade, ou mais ou menos, que tiveram muitas dificuldades na infância por não ter o que tinham vontade de ter. Né?
E nós acabamos por errar nesse quesito, né? Dando demais. Né? É importante negarmos em dar tudo a eles, aos filhos, netos, o que querem e quando querem. Isso é muito danoso para eles, porque quando receber os nãos da vida, poderão não aceitar esses nãos, né? Porque o mundo lá fora é diferente de dentro dos lares. Não é assim? Lá fora o mundo é cruel. Giovanni Freire, minha amiga, seja bem-vinda, prazer ter você conosco, né? O mundo lá fora é muito cruel. Lá fora receberão muitos nãos. E se não aprende a receber o não no interior dos lares, não conseguirão receber os nãos lá fora. Por isso o número de suicídios estão tão grandes na juventude, especialmente na faixa de 18 a 30 anos. Quase todas as semanas nós temos, né, relatos de pessoas conhecidas. Felizmente essa semana não temos, mas no mundo inteiro acontece isso. Talvez por causa disso, pela dificuldade em aceitar os nãos da vida. Muzia Maciel, seja bem-vinda, prazer em ter você conosco. Todos nós aqui reencarnados somos possuidores de imperfeições, que devem ser detectadas e reparadas e corrigidas. E a negação dessas imperfeições de nada adianta, porque mesmo que tentamos disfarçar, em algum momento caímos em contradição. Não adianta nós negarmos. Aquele que possui agressividade dentro dele, é comum disfarçar na rua, no trabalho ou nos bares da vida, né? Costuma carregar sua fúria no interior dos lares, né? Na rua é um cordeiro, dentro de casa é um leão. Acontece muito isso, porque sabe que ali não receberá de volta a agressão. E desconta em familiares, em defesa, esposa e filhos, toda a sua agressividade. No item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos relata essa forma de comportamento. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem com que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem se sentir temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem nos ocorrer que poderia acrescentar, e sou detestado. É o que acontece muito nos lares. Boa noite, amiga Luzia, seja bem-vinda, viu? Porque as pessoas que agem assim, quando está chegando nos lares, que se ouve o portão, o que é que a família diz? Nossa, ele já está chegando. E não está chegando com alegria, ele está chegando com tristeza, né? com medo, né? Com insegurança. Naturalmente que esses tiranos domésticos, na verdade, todos os tiranos, quando são contestados, dizem que é para o bem da família, quando é um pai de família. Quando se trata de política, o tirano diz que é para o bem de todos e da nação. Cria um inimigo, como no caso de Hitler, né? Que vendeu a ideia que o povo judeu era inimigo e deveria ser exterminado, né? E os escribas e fariseus que também venderam a ideia de que Jesus era um subversivo e revolucionário, até conseguirem matá-lo. Nesses casos, por mais que se negue, dificilmente se consegue convencer que aquilo não é a realidade. Como a verdade sempre aparece, mas sempre tardiamente, e muitas vezes tardiamente, né? Quando se descobre a verdade, o mal já foi praticado. Milhões de judeus já tinham sido exterminados. Jesus já tinha sido morto. Cláudia Souza, seja bem-vinda, atrasada como sempre, mas sempre presente. Seja bem-vinda, Cláudia. Né? Prazer ter você conosco. Maria Vilma Cavalcante Ramos, minha amiga querida, grande prazer ter você conosco também. Né? Tem uma frase que diz assim, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, ou se cria a ideia dela ser verdadeira. Presenciamos a repetição como forma de se incutir na mente dos seres humanos uma ideia. Não é assim que agem as pessoas? Né? Um exemplo são as campanhas publicitárias, né? Ou políticas, que sem nós notarmos, né, por ouvirmos repetidamente aquele slogan, aquela musiquinha, né, aquilo acaba por entrar na nossa mente, nós acabamos por decorar aquilo. E sem nos darmos conta, já nos vemos cantando aquela musiquinha, é verdade ou não é? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também. E o pior, nem será aquele produto que nós vamos consumir e nem o candidato de nossa preferência, mas nós ficamos com aquilo incutido, por isso que a repetição acaba convencendo as pessoas. Aí acordamos, nos damos conta que aquilo não nos representa e negamos e perguntamos para nós mesmos, por que eu estou cantando isso? Por que eu estou repetindo isso?
porque a repetição faz isso conosco, né? Mas, como disse no início, o exemplo de negação mais histórica que nos vem à mente é a contida no Novo Testamento, a negação de Pedro. Quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes. E que foi perdoado por Jesus e se tornou um dos mais importantes representantes, defensor do cristianismo nascente, né? Inclusive, alguns não sabem, foi na casa da sogra de Pedro que se fundou a primeira instituição de auxílio aos necessitados. Foi na casa da sogra. Principalmente leprosos, muitos deles possuidores de bens materiais, mas que eram expulsos pela família e jogados ao relento. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre essa casa de socorro, né, que o Pedro criou na casa de sua sogra, né, que chama Casa do Caminho, que está no livro Paulo e Estevão. Osmar Silva Oliveira, seja bem-vindo, Osmar. Prazer ter você conosco. Gratidão pela presença, né? Então, e foi naquela casa batizada como Casa do Caminho, né? Recebido dos leprosos, né? Porque os leprosos eram considerados como mortos e seus bens eram divididos entre os herdeiros. E muitos expulsavam os pais, os leprosos de casa e ficavam com seus bens materiais. Foi naquela casa batizada como Casa do Caminho, como eu disse. Se lembram disso? Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi ali que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi socorrido e auxiliado e posteriormente se tornou um excelente colaborador e muito dedicado. E sua morte, ordenada por Saulo de Tarso, provocou sua conversão, né? Se tornando Paulo de Tarso. Então nada acontece por acaso. No livro Paulo e Estevão nos relata toda essa história. Eu sempre convido vocês a ler esse livro, porque ele é maravilhoso, né? Para Deus e Jesus, o que importa é o reconhecimento do engano cometido. E Pedro se arrependeu por ter negado a Jesus, mas provou posteriormente que havia se regenerado e provou a Jesus o seu valor. Às vezes pegamos criticando a Pedro porque ele negou a Jesus, mas o que a doutrina espírita nos convida é nos colocarmos no lugar do outro. Nós, em algum momento, por desconhecimento, já o negamos também. Se fôssemos nós, será que também não negaríamos estar com Jesus, sabendo que, se confirmássemos a ser um seguidor, um companheiro dele, poderia sofrer o mesmo julgamento e a mesma condenação, né? De diálogo de Pedro com Jesus, né? Diz assim, na última ceia, né? O diálogo de Jesus com os discípulos, já em tom de despedida, né? Então ele lhes disse, né? A todos vós serei esta noite uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Alguém vai tropeçar, alguém vai errar, alguém vai me negar. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, quando for preso, vocês vão se dispersar quando eu for ferido. Disse-lhe Pedro: ainda que eu seja para todos uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Olha o que Pedro disse. Declarou-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. Replicou-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. E após a prisão de Jesus, né, Pedro seguia de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se entre os oficiais da justiça para ver o fim. Entretanto, Pedro estava sentado fora no pátio e uma criada, aproximando-se, disse-lhe: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos. E saindo para o alpendre, uma outra viu e disse: que se achava ali este homem? O que ali se achava? Este homem também estava com o Nazareno. E Pedro nega pela 2ª vez: não conheço este homem, ele disse. Logo depois se aproxima de Pedro aqueles que estavam ali e disseram: também tu és certamente um deles, pois até a tua fala te revela. Então Pedro começou a praguejar, né, e jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. E ele se deu conta que havia negado Jesus 3 vezes. Pedro lembrou-se das palavras que Jesus proferira: antes de cantar o galo 3 vezes me negarás. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro também morreu crucificado, se você sabe, porém pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se via merecedor de ser crucificado da mesma forma que o Mestre Jesus. E carregou esse arrependimento até o final da sua vida, até ser morto.
Pedro era muito explosivo, né? Na cerimônia do lava-pés, ele não concordou com o ato de Jesus, por não compreender a mensagem de Jesus, que era a humildade, né? E na prisão de Jesus, ele corta a orelha do soldado lá no Getsemane, né? Quando Jesus vai ser levado. Ele era muito explosivo, Pedro, né? Então, comentei há pouco, né, que as famílias seguem dando aos filhos o nome de Pedro, né? E há algum tempo eu me peguei pensando, até falei para Rita, né, amor? Não conheço ninguém com o nome de Judas. É verdade. Não conheço. Alguém conhece? Alguém de vocês conhece alguém que foi batizado, registrado com esse nome? Não conheço nenhum Judas. Olha como nós temos dificuldade em perdoar. Ninguém colocou o nome de Judas nos filhos. Márcia Biagi, seja bem-vinda, prazer ter você conosco. Eu gostaria muito, atrasada, boa noite, imagina, desculpa, imagina, Márcia, seja bem-vinda, é um prazer receber você conosco. A Maria Aparecida Silva também, que é a nossa prima, a nossa magrela, essa linda, que vai fazer cirurgia de catarata agora, né, amor? Ou já fez? Não. Acho que ela vai fazer. Amanhã, vibrações para ela, amor, põe aí, por favor. Tá bom, que eu esqueci. E a China Raquel de Moraes chegou aqui também. Seja bem-vinda, minha querida. Beijo grande. É irmã de aniversariante, se eu não estou equivocado, né? O Solange Moura foi na semana passada, não me lembro agora. Mas está tudo anotado aqui, né? Então, não conheço ninguém com esse nome de Judas. Algum de vocês conhece? Fala para mim se algum de vocês conhece, por favor, né? Judas também cometeu um engano. Perdoamos Pedro, mas não perdoamos a Judas. Não é isso? Mas Judas também se arrependeu. Maraci Cachete, seja bem-vinda, minha querida. Agradeci, beijo. Quando alguém trai, é como se associar esse ato ao ato de Judas, né? Você é um Judas, não é verdade? Não nos esquecemos, mais de 2000 anos depois, não nos esquecemos. E também, ele também disse que não seria pedra de tropeço para Jesus, né? Povoega, é o Dudu, ó o Dudu! Oi, Dudu, nosso netinho lindo! Mais um que adotou. Vamos aí dar um beijo em você. Nós temos vários netos adotivos, o Dudu é um deles. Nós vamos aí para a vovó Rita fazer aquele macarrão para você, viu? Com linguiça calabresa que você tanto ama, Dudu. Então estaremos aí. Vamos aí. Vou deixar a tia Rita, a vovó Rita com vocês aí, viu? E vem embora, tá bom? Mas eu vou aí te dar um abraço. O Dudu mora na Bahia, gente. Neto de Maria Aparecida Silva. Filho do Anderson Gringo e vem passar férias aqui com o pai em Santos, né? É um menino lindo que... Mais um neto, nós temos ele, nós temos a Isis, nós temos vários netos aí adotivos que eles nos adotaram, fomos nós que adotamos. Isso é muito bom. Ioner Comando, seja bem-vinda, minha querida. Prazer ter você conosco. Aê, oi! Oi, Dudu, seu lindo. Negão. Tá tão pretinho de tanto sol, né? Então, Judas também se arrependeu. Nós temos relatos que Judas, quando notou que o que tinha cometido iria levar Jesus à morte, devolveu o valor recebido, aquelas 30 moedas de prata, né? Em Mateus capítulo 27, versículo 3, diz assim: e sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver os chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata e declarou: pequei, pois traí um inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. E será dessa forma a resposta que receberão no plano espiritual aqueles que cometem atos de covardia e perseguição, e que causam a morte de inocentes, e não apenas de inocentes, que mesmo que alguém seja culpado, nós não temos o direito de tirar a vida. Boa noite, Solange Moraes, as duas irmãs aqui, que delícia, que bom. A Solange, e a irmã, que beleza. Sejam todos bem-vindos, minhas queridas, prazer ter vocês conosco. Solange Moraes, minha grande companheira de trabalho, de voluntariado do Centro Espírita Irmão X, que trabalhávamos às quintas-feiras à tarde, né? Junto com a Marlene Pérez, que era a nossa chefe, que está aqui presente. Giovanni Feira pedindo vibrações. A Rita vai anotar, viu? Então, porque não é permitido no ser humano atentar contra a vida do próximo, por mais culpado que ele seja. Só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. O que temos a ver com isso? Será a resposta que terão, se for por acaso ocorrer o arrependimento. Porque nós sabemos as leis de Deus. Não devemos nos iludir que os tiranos aqui da terra, ao desencarnarem, mudam de imediato sua forma de pensar. Não mudam não, viu, gente? Segue no mundo espiritual com o mesmo pensamento que defendiam quando encarnados. Então aquele negócio, foi morar no céu, está junto, não, né? Ainda trabalha nas quintas-feiras, sério. Vou te visitar à tarde? Sério, vou aí. Vou aí na quinta tarde te dar um abraço, viu?
Beijo grande. É que eu não vou à quinta à tarde, eu não tenho ido aí. Eu estava indo às quintas à noite, fazer palestra no ano passado, até o outro ano. Mas agora eu estou nas sextas à tarde, né? Na quarta semana. Tá bom, Solange? Mas eu vou dar um abraço em você. Né? E nos trabalhadores, cara, nos voluntários do horário. Então, uma coisa real e verdadeira. Né? Só Deus pode dar e tirar na vida. E para Judas já era tarde, o mal já estava feito. E convive até os dias de hoje, como eu disse, com este peso. Como eu disse, não conheço ninguém registrado com o nome de Judas. E para muitos que seguem aqui na Terra praticando atos de respeito e se imaginando deuses, podemos ter a certeza. Responderão por seus atos, sofrendo o que fizeram outros sofrer. Muitas vezes presenciando o sofrimento daqueles que amam, para que possam experimentar o mesmo sentimento que os familiares daqueles que o fez sofrer sentiram. E certamente negarão que erraram no primeiro momento. Vão dizer que fizeram certo, que para o bem de todos. E essas frases que as pessoas utilizam para justificar os seus erros. E mais ainda, aqueles que são partidários dos absurdos, como disse São José, né, amor? E que aplaudem os atos cometidos por esses, são considerados cúmplices e também responderão por isso. Nós temos um amigo do São José que fala isso aí, né? Partidários do absurdo. Eu sempre me uso, eu acho muito legal. Né? Nos anularem lavar as mãos também é uma forma de concordância e covardia. Muitos podem pensar, não tenho filhos e netos, por que eu vou me preocupar? Não é isso? Mas existe a reencarnação, para que se possa responder e resgatar os erros cometidos. Né? Não tenho filhos nem netos nessa encarnação, mas posso ter nas próximas. E de toda maneira nós responderemos por nossos erros e pela nossa covardia em defender o correto. Não existe impunidade para quem comete erros. Existe uma amenização das expiações, mas não se livra de resgatar os erros. A Helena Ixudo também pedindo vibração, e a Rita vai anotar também, é todo mundo com catarata. Né, Helena, vamos vibrar assim, tá? A Rita está anotando aqui. Muitos Lemos, minha querida, a risada mais gostosa do mundo que eu conheço. Beijo, Lourdes. Hoje o Lemos não está aqui conosco, ó. O Lemos hoje não veio, mas semana passada ele estava aqui conosco. Dá um beijo nele, viu? Estava ao vivo. Estava ao vivo aqui a cores, né, da semana passada. Boa noite, amiga querida. Boa noite, amigos queridos, ela está falando. Né? E no retorno ao plano espiritual, de nada adianta negar, porque existem todos os registros dos nossos atos. Aqui nós negamos. Aqui no planeta Terra, encarnado, nós podemos negar. Mas no mundo espiritual podemos negar, também podemos. Só que lá nós estamos nus espiritualmente. E nós não tem como nós disfarçarmos nossos erros. A negação lá não funciona. E responderemos por todos os nossos erros. O arrependimento não reverte o nosso erro, principalmente quando causa a morte de alguém. Apesar de nos arrepender, mesmo que honestamente, com sinceridade, teremos que resgatar aquele erro. É quando nas reencarnações futuras, né, e algumas vezes na mesma encarnação, se sofre que fez o outro sofrer. E às vezes falamos, nossa, eu não mereço isso. Por que está acontecendo comigo? Ele está comigo agora. Abandonou nós para ficar com ela. Você vê, eu amo vocês, seus lindos. A negação é comum em muitos casos, né? Principalmente naqueles que nos negamos a aceitar a verdade. Principalmente quando se relaciona a quem nós amamos. Né? Quem trabalha em orientações nas instituições espíritas, e por que não os padres também no confessionário, os pastores de igrejas evangélicas, é comum no momento desse atendimento fraterno existir a negação. E nem sempre é intencional, porque nós sempre nos imaginamos certos e sempre omitimos alguns fatos e pontos em que podemos nos prejudicar. Sempre nos colocamos como certos e a outra parte como a parte errada. É isso mesmo, né? Em alguns casos de traições e união conjugal também isso acontece. Mesmo que se tenha provas contundentes, é comum a negação, a pessoa dizer que não é verdade e até se torna inimigo de quem o alerta. Né? A negação também pode ser detectada facilmente, seja no meio religioso ou político. É comum presenciar uma negação mesmo que os fatos sejam comprovados. Como eu disse, como você se declara? Inocente. Como no começo do que, né? Chegou mais advogados aqui, a Lourdes e o Lemos também são advogados. Nossa palestra hoje tem advogado, Sandra Budi também, advogada, tá todo mundo aqui. E o Gui, que diz que faz os pães maravilhosos, mas nunca comi. Né? O Gui é cozinheiro exímio. Né? Não é verdade, Sandra?
Está relacionado à desonestidade. Quando se torna difícil a defesa, se defende atacando outra parte, citando as falhas do outro, como eu disse no início. Mesmo com provas irrefutáveis, é como se negar que seja verdade. O que se diz é tudo invenção. Agora, aquela frase, desculpem, eu não acredito, é muito utilizada por todos nós. Essas frases que em si já significa negação, mas nem sempre a negação de erros, né? Que todos nós utilizamos quando somos surpreendidos diante de fatos e descobertas inesperadas. Isso ocorre muito diante de um triste de desencarnes, né? Inesperados de alguém que convivemos, principalmente aqueles que amamos. E, às vezes pessoas que não temos, às vezes, tanta afinidade, porque nós conversamos com a pessoa ainda ontem, de repente, nossa, como assim? Outro dia mesmo me surpreendi com um amigo nosso aqui, o Zé Paulo, inclusive fazia os trabalhos para nós aqui, de obra, né? E fiquei uns dias sem ver, mas de repente o Zé Paulo, a esposa, morreu. Eu falei, como assim? Né? A gente se surpreende. Nossa, estive ontem com a pessoa, agora há pouco, quando se trata de acidentes, por exemplo. A minha filha, há pouco tempo, um casal de amigos, saíram de uma festa, se despediram, e daí a meia hora chegou a notícia que esse senhor desencarnado, bateram a moto, desencarnou os dois. Né? A gente nega, não é possível, não é isso? Isso não pode ter acontecido. Estava aqui agora, né? É difícil muito, ocorre muito, né? Estão à festa juntos, alguns vão embora e daqui a pouco vê essa notícia. A negação é muito comum nesse momento, e é grande o sofrimento em nosso pensamento aqui, que não é real, que é apenas um pesadelo, e que daí a pouco você vai acordar e que aquilo não aconteceu. O que não devemos é permanecer não acreditando quando nos for apresentado, é comprovadamente verdadeiro quando se trata de outras situações. A negação de nossos erros são frutos do orgulho e da vaidade. São os grandes inimigos da aceitação de nossos enganos, nos curvar aceitando que erramos e que aqueles que amamos também erraram. Pode ser muito sofrível e difícil. Somos seres humanos em evolução. Se não reconhecemos nossas falhas, e não apenas reconhecê-las, mas procurarmos corrigir essas falhas, e também as falhas e imperfeições de quem defendemos, sejam cônjuges, parentes, líderes religiosos, políticos, ou mesmo ideia que seja nossa. Que mesmo sendo comprovadamente errada, se insistimos nela, estamos negando a verdade. Isso é sempre sinal de orgulho, e por que não? De teimosia, né? E quando agimos assim, nós estamos perdendo a oportunidade de evoluirmos. O que devemos sempre negar e não aplaudir é o quê? Sempre a injustiça, a agressividade contra as crianças, mesmo quando ainda no ventre das mães. Não é isso? Tirando a vida delas. Não negamos auxílio aos necessitados, não apenas materialmente, mas de alguma palavra de conforto também. Não fugir à luta defendendo o que acreditamos. E temos a humildade de reconhecer quando nos enganamos. O que não devemos jamais negar é a existência e a justiça de Deus. O que é muito difícil, às vezes, quando presenciamos tantos fatos e acontecimentos que parecem ser inaceitáveis. Quando dizemos onde está Deus, estamos, sem notar, negando a sua existência, o seu poder. Essa negação é praticada porque não conseguimos compreender tanta maldade, às vezes, no coração de alguns. Essa maldade, que é a negação do amor ao próximo, não ocorre apenas entre os encarnados. O espírito, sendo imortal, né, leva consigo para o mundo espiritual essa mesma maldade e continua obsediando, influenciando os encarnados que possuem a mesma vibração que eles. Mas não apenas os encarnados, mas os espíritos desencarnados também, que possuem a mesma vibração que eles. Sim, porque a obsessão ocorre também de desencarnados para desencarnados. Quando falamos em obsessão, pensa que só é desencarnado para encarnado. É negativo. Existem várias formas de obsessões. Eu tenho essa palestra aqui no meu YouTube, né? Hélio Paiva Palestrante. Pode ir lá para ver lá as obsessões. Tem várias formas. Nós, inclusive nós encarnados, obsediamos os desencarnados. Por isso existem as várias situações de obsessões. Para encerrar, sem dúvida, a maior dor que se pode sentir, que se acaba por negar que aquilo aconteceu, eu digo isso por informação, mas imagino que a maior dificuldade que se pode imaginar é a separação repentina de alguém que se ama. Principalmente se é um filho, que a pessoa se pega em dúvida, se nega a acreditar. Nega mesmo. Será que aquilo aconteceu mesmo? E chega até o quarto daquele filho, daquela filha, mesmo tempo depois, para confirmar se aquilo realmente aconteceu, porque não se aceita, se nega que aquilo ocorreu.
É muito difícil, imagina que seja. Né? Só quem passa é que sabe. O que não podemos negar, mas sempre fazemos, é negar a bondade e a paternidade de Deus nesses momentos. Mas Deus nos perdoa até por nós o negarmos nesses momentos de dificuldades, nesses momentos que nós nos revoltamos contra Ele. Quando retornam os seres que amamos, principalmente jovens ou crianças ainda, né, para o mundo espiritual. Nada do que acontece é obra do acaso. Pedro, após negar a Jesus por 3 vezes, se tornou um novo homem e foi primordial no início do cristianismo nascente. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não falou igreja de templos, de igrejas de ouro, de tijolo e cimento. Igreja quer dizer cristianismo, não um templo de pedra e tijolos, né? Mas o ideal do Cristo, as suas ideias, né? São essas 3 leis que são justiça, amor e caridade. É isso que é a igreja de Jesus. Não necessariamente dentro de 4 paredes. Onde os pilares forem edificados, lá estará Jesus. Lá será a sua igreja. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E se ele os escolheu, ele sabia do valor de cada um deles, inclusive de Pedro, e sabia das suas imperfeições, sabia da sua dificuldade. E ele sabia que cada um deles faria o que fizeram, mas sabia que no futuro eles seriam úteis e dariam continuidade ao seu trabalho, né? A criação do cristianismo. Rosângela Augusto, seja bem-vinda, nem tem problema. É sempre um prazer ter você conosco. A Rosângela Augusto é minha amiga, lá de Osasco. Seja bem-vinda, Rosângela. Me fale depois, tá? Mais próximo da cirurgia do seu marido, que ainda não ocorreu, né? Jesus, a sua sabedoria, sabia que Pedro iria agir assim, como Judas iria agir, e como cada um deles iriam agir. Mas para tudo existe um propósito. E Pedro, através daquela negação, se tornou um dos maiores colaboradores do cristianismo nascente. Jesus sabe que cada um de nós podemos fazer em benefício do cristianismo. E será sempre através dos nossos erros, o reconhecimento desses erros, que procuraremos não repeti-los. É só isso que Jesus espera de nós. Como Pedro se arrependeu, como Judas se arrependeu, como nós também nos arrependemos de coisas que nós fizemos, de atos que cometemos. Como Pedro fez, é como nós também devemos fazer. Né? Rosângela pedindo vibrações para o tio desencarnar. Você anota, amor? Obrigado. Amanda Cris. Será sempre através do reconhecimento desses erros que procuraremos não repeti-los. E é importante que nós não repetamos os nossos erros. Porque o Pedro reconheceu, mas deu a volta por cima. Fez o que devia fazer, mas sempre carregou com ele aquele remorso, aquela culpa por ter negado a Jesus. Mas se ele não tivesse negado a Jesus, talvez se tivesse sido morto, junto com Jesus crucificado, ele não teria realizado a obra que ele realizou. Como Pedro fez, nós devemos procurar fazer também. Não vamos procurar negar as nossas imperfeições. Devemos reconhecer nossos erros, nossos enganos, mas que nós pudermos sempre fazer o nosso melhor. Procurarmos não errar, mas se erramos, não vamos negar a nossa imperfeição. Se eu errei, me perdoe, me desculpe, eu vou procurar melhorar. Tanto com as pessoas que nos cercam, quanto com Deus e com Jesus. Então, espero que a live tenha sido de bom proveito e aprendendo sempre com isso, sempre aprendendo os ensinamentos do Evangelho. Então, nós temos aqui uma reencarnação. O João Guilherme, dia 27/12, que é filho, né, da filha da Lídia Pimentel, né, Lourdes? A Tatiane, né, e o marido Jefferson. Essa história é bonita, a Lourdes me contou e eu quero compartilhar com vocês. Né? O marido Jefferson e a Tatiane não conseguiam engravidar. E a cunhada, irmã do Jefferson, através da barriga solidária, emprestou seu útero para que o João Guilherme reencarnasse. Né? E dia 27/12,
reencarnou o João Guilherme, neto da Lídia Pimentel, que é prima da Lourdes, prima, mas mais do que irmãs, né, Lourdes? Isso mesmo, né? A Lourdes está confirmando aqui, então acho que eu falei direitinho, né? E a cunhada, né, emprestou seu útero, né, para que o João Guilherme fosse gerado através da fertilização. Que coisa linda. Olha só, é o amor, né, gente? É o amor. É o amor de irmã para irmã. Olha que maravilha. O livro, né, amor? Eu até fiz uma live a respeito desse tema. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem esse livro, Psicografias da Zíbia, né? Que conta essa história para nós, né? Cláudia Beatriz de Oliveira, aniversários agora, gente. Cláudia Beatriz de Oliveira, minha amiga querida, do Irmão X, dia 10 aniversariou. A Solange Moraes, que está aqui presente no Falei, dia 10 aniversariou a Solange, um beijo grande. Aliás, nós temos 2 aniversariantes da quinta tarde, que é a Marlene Pérez, eu vou falar já da Marlene, né? O Valdemir Vadinho, dia 10 aniversariou, não me contou, né? Léo Vinícius, no dia 10, que é filho da minha prima Ana Lúcia, lá de Valência. Léo Vinícius, que é compositor, né, músico. Ele é um dos compositores daquela música Reggae em Roça, lá de Zezé de Camargo. De muitas outras. Essa aí e muitas outras, mas é do Chitãozinho Chororó, amor. Isso mesmo, então, é meu primo, né? E aniversário é o dia 10. Alessandra Fagundes, aqui presente, minha amiga querida, que vai para Malta, dia 1/2, né? Dia 11, aniversário, Alessandra, muitas felicidades para você, Alessandra, beijo grande. A Vera Olivieri, aniversário no dia 11. E a Gabi, dia 13, né? Filha da nossa prima querida Fernanda Alessandra, neta da Cida de Mendes Veríssimo, e sobrinha, né, da Adri Veríssimo Maia, e neta hoje da Cida e do Geraldo Veríssimo, né, o nosso Mereba. E eles estão na Baixada Santista. A Cida disse que estaria presente, mas pelo jeito não conseguiu, porque provavelmente o sinal lá embaixo é muito ruim, né, de internet. Mas está dado aqui os parabéns e depois vocês assistem a live e mostra para a Gabi, viu? Parabéns, Gabi, muitos anos de vida para você. E a Marlene Pérez, como eu disse, a minha amiga querida, aniversariou no dia 14. Olha só, Solange Moraes, você era aniversariando na mesma semana, né? 4 dias de diferença, né? A Neuza Maria Maldonado no dia 14. Henrique Noto, meu companheiro de trabalho nas sextas à noite no Centro Espírita Irmão X, também no dia 14. Leonardo Cristino, também no dia 14. A Solange Munhoz, aniversariando hoje. Solange Munhoz, que não está presente na live, por quê? Porque ela mandou mensagem para mim falando, eu vou jantar fora, sabe? Vou jantar fora, só para fazer inveja na gente. Mas parabéns, Solange, muitos parabéns para você, que Deus te ampare, a nossa companheira das sextas à tarde do Irmão X também. Muitos anos de vida para você, muita saúde, muita paz, muitas alegrias na sua vida também, de todos os aniversariantes que eu falei aqui, dos que eu não falei também, tá bom? Isso mesmo. Então, nós vamos agora às vibrações. Vibração para o Vitor André. Vitor André, gente, do Vitor André de Oliveira Barba, que no último dia 14, ou seja, antes de ontem, né, completou 1 ano do seu desencarne. Vitor André é um garoto de 18 anos, desencarnou em Campinas, né, vítima de acidente de trânsito, que é filho da Débora Oliver, neto da Sueli Soares, e vibrações para ele, vibrações para a mãe, vibrações para a vovó, vibrações para familiares, vibrações para todos, né, porque é muito difícil, né, como eu falei, né, às vezes a gente ainda nega até hoje, né, nossa, ele foi embora mesmo, né, fica aquela sensação da presença, né, para confirmar se realmente aquilo foi verdade. Às vezes nós negamos, né, que aquilo realmente ocorreu. E vibrações para o nosso querido Heitor Silva Carneiro, que é o nosso bebê que reencarnou. Que é o nosso Clenício. Isso mesmo, né, que é filho do Vinícius, que é companheiro de trabalho do nosso Emanuel Felipe, do nosso filhão, né, no Hospital São Luís Star, mas ele está quase de alta, viu, gente? Ele está bem, o menino, ele está quase de alta e ele vai estar bem, já está bem. É o bebê que não fazia cocô, né? Fez cirurgia no intestino, já nasceu com problema intestinal, mas ele está bem, os médicos só estão observando e logo vai estar em casa. Aliás, estava programado para ontem a alta, nem sei se aconteceu, acredito que não, senão ele me disse, isso mesmo, né, Rosário Augusto, eu que eu digo, Rosário Augusto se separou do filho, né, recentemente, né, pouco mais de 1 ano,
que o filho desencarnou, que desencarnou o seu filho, né? E a Rosângela Augusto é o que eu diga, né, Rosângela? A gente ainda nega, né? Nossa, isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Será que é verdade, né? O de trás é desencarne, né, amor? Então, não, o último do rodapé é desencarne. Tá. De trás ainda é vibrações Tá. que a Lourdes está pedindo pela família toda. Tá bom. Então, vibrações para Maria Aparecida da Silva, que é a nossa prima querida, e por Helena Ixuto, fazer uma cirurgia de catarata quinta-feira, dia 18. Olha que coisa, né? Então, que tudo corra bem, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja presente no momento da cirurgia, intuindo as mãos, dirigindo as mãos dos médicos, para que tudo corra maravilhosamente, para que vocês possam voltar a enxergar com clareza, né? Então, Giovanni Freire pedindo vibrações para Antônia de Lourdes do Sacramento, no Hospital Santa Catarina, Rua Santa Catarina, segundo andar, apartamento 209. Né? Então, a Cláudia Souza pedindo vibrações para Marilene Geraldi Capelli, que está entubada e tem que fazer uma traqueostomia, porque o pulmão está muito fraco. Eu peço vibrações para o Cláudio, que é aquele meu amigo, que a esposa desencarnou no acidente de moto com eles, que é a Roseni de Oliveira, e para ele, o Cláudio Vilares Fonseca, que ainda está acamado, não está ainda andando, que ele teve uma lesão muito grande na perna, e ele está assim, sendo cuidado por parentes aqui em Santo Amaro. Vibrações para você, Cláudio, com uma franca recuperação, e que a nossa Roseni de Oliveira, no plano espiritual, esteja bem, esteja sendo auxiliada, e que vocês continuem sendo auxiliados aqui também, todos sejam auxiliados. Né? Então, nós temos de desencarne. Tem mais atrás, aí tem as da Lourdes. Assim, vibrações de amor, saúde e luz para toda a família de Lourdes Lemos, em especial os filhos, netos, genro, nora, afilhados e todo mundo. E mais vibrações para Ana Cristina, internada no Hospital Samaritano, câncer no peritônio, Lourdes Lemos. Tá bom, Lourdes? Vibrando também. Tudo isso, gente, coloque depois no virtual do Irmão X, tá bom? Todas essas vibrações que me pedem, viu? E nós temos as vibrações também de desencarne, né? Por Armando Egrício, tio da Rosângela Augusto, que desencarnou na sexta-feira de um tombo da escada. Puxa vida. Meus sentimentos, Rosângela, difícil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, muito difícil, né? Como isso que eu falo das negações. Eu não acredito, né, que isso aconteceu, né? Assim que a gente recebe a notícia, mas infelizmente isso acontece, né? Então, o desencarne do Donizete Alves, que é tio da Bruna Tujarete, que provavelmente, eu acho que ela não está na live, que deve estar no velório do tio, né? Que é a mãe da Rafaela, a Rafinha, que eu troquei o nome na semana passada, já foi o nome errado da menina, e dos gêmeos Cauã e Mirella. Isso eu não errei, não. Né? Então, vibrações para todos, e tudo que acho que já falei tudo que tinha que falar aqui. Então, vibrações a todos, vibrações para nós, nos nossos lares, vibração para todos os necessitados, vibrações para as vítimas de guerras, para todos os irmãos em sofrimento. Parabéns, a esclarecedora. Imagina, Nessi, obrigado. Vocês são carinhosos comigo. Muita gratidão por vocês todos aqui presentes, me auxiliando sempre, né, prestigiando, compartilhando as minhas lives. Beijo grande para todos vocês. Então vamos agora fazer aqui a nossa vibração final. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos foi oferecida mais uma vez. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos auxilie. Que nós possamos cada vez mais evitarmos negar nossas imperfeições. Porque quando reconhecemos nossos erros, nossos enganos, nós certamente evoluiremos mais rapidamente. Estaremos preparados para fazer parte desse planeta no momento em que for promovido a planeta de regeneração. Vibração a todos vocês, vibração a todos nós. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, que visite os nossos lares nesse momento, iluminando cada cômodo da nossa casa, fluidificando a água das nossas casas, para que a água que tomemos esteja repleta de fluidos benéficos, fluidos de cura, de melhoria para todos nós. Se alguma enfermidade está para nos atacar, que sejamos auxiliados.
Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes ampare a todos nós. Ilumine os enfermos. Ilumine as famílias. Ilumine os necessitados. Ilumine as vítimas de guerra. Ilumine também os causadores da guerra. Porque esses certamente são os maiores necessitados de prece, de orações. Porque o seu futuro espiritual certamente será muito sofrível e difícil, porque nós sabemos disso. Porque essa doutrina espírita maravilhosa nos auxilia, nos esclarece, nos dá a certeza da vida futura e que nossa vida não acaba aqui. Nós apenas deixamos nosso corpo físico no retorno ao mundo espiritual e tudo que nós plantarmos nós colheremos em algum momento em nossas futuras encarnações. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós os seus filhos, em todos os lares da terra. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado. Gratidão a todos vocês e que Deus ilumine a todos. Muito obrigado pela presença e um beijo no coração de cada um de vocês e que o lar de todos nós esteja iluminado pela luz do nosso Mestre Jesus. Gratidão a todos. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Fiquem todos com Deus e muito, muito obrigado.